Toda vez que eu passo em uma feira de vinil, em algum shopping, sempre me chama a atenção o número de pessoas aficionadas por essa forma, por essa mídia, que durante décadas sempre cativou e fez com que as pessoas conhecessem novos lançamentos musicais, que hoje em dia a gente tem o arquivo MP3, tem o Spotify, tem tantos outros formatos para escutar música. No entanto, essa paixão pelo vinil, aquela agulha passando por aqueles riscos, ainda cativa tanta gente. E como esse final de semana vai ter mais um evento, eu chamei aqui um dos organizadores desse encontro que vai reunir várias cidades e vai acontecer no Shopping Parque Europeu. Inclusive, vão ter 5.000 itens, ou mais, ou menos, para próximo aí, para as pessoas que curtem não só o vinil, mas também artigos colecionáveis. E para a gente poder falar sobre esse mercado, eu convidei então o Ailton, que está aí. Ailton, seja muito bem-vindo aqui ao Portal Blumenauense. Deixa eu botar nesse formato aqui. Obrigado. Que entrou em contato comigo aí para a gente divulgar, e eu pensei que muita gente, de certo, vai pensar que interessante isso aí, né? Como é que ainda tem tanta gente que curte? Tá, eu agradeço o convite também, Klaus, e quero dizer que é uma grande satisfação poder falar sobre algo que eu amo, que eu gosto, que se tornou a minha profissão também, hoje em dia, então, eu trabalho com isso, né? E é realmente algo muito prazeroso, você conseguir trabalhar com algo que você gosta, né? Então, obrigado aí pelo convite. Então, já que a gente está falando por trabalho, pegando o teu gancho, como é que foi que esse envolvimento surgiu com a questão do vinil e como é que isso hoje em dia faz parte da tua vida? Ou seja, tu vives só disso, tu trabalhas com outra área? Tá. O vinil ele entrou para mim já lá na minha infância, né? A minha mãe ela colocava discos para a gente ouvir, então é algo que já desde pequeno eu nasci nesse mundo. E claro, na adolescência também eu ouvi bastante discos, só que foi algo que ficou um pouquinho de lado, né? Porque depois de um tempo vem as mídias em CD, então o CD ele tomou conta realmente do mercado da música brasileira, principalmente, né? E com o tempo eu fui deixando um pouquinho de lado, então meus discos eles ficaram guardados no armário por muitos anos. E eu era bancário, trabalhava no banco, né, durante alguns anos, e eu percebi que, conforme, que nem você disse, você ia nos eventos e percebia toda aquela movimentação, o interesse das pessoas, né, tanta gente comprando, muitas pessoas vendendo, isso me chamou a atenção. Foi algo que tocou algo em mim que eu já tinha antes, né, que eu gostava, e eu pensei, poxa, eu tô com bastante discos, eu tô achando que chegou o momento de eu me desfazer, já que eu não tô ouvindo. Então eu comecei a entrar nesse mundo, comecei a participar de feirinhas e fui vendendo aqueles discos parados que estavam lá no meu armário, né, durante muito tempo. E só que isso se tornou algo sério. Em princípio era para ser algo, pô, eu vou me desfazer dos meus discos, só que eu fui vendo que foi dando um retorno financeiro, eu fui gostando a interação com os consumidores, porque você fala sobre música, você fala sobre os artistas, né, você vai se envolvendo com isso. Até que chegou o ponto, depois de eu participar de várias feiras de rua, principalmente em Blumenau, eu acabei abrindo a minha loja em Blumenau. Então, durante 4 anos e meio, eu tive uma loja de discos no centro de Blumenau, ali na Rua 7, primeiramente na antiga rodoviária, por trás ali da rodoviária, onde tinha umas lojinhas, né? E depois eu fui um pouquinho mais para frente numa galeria. Então, durante 4 anos e meio, eu tive essa loja em Blumenau, e foi mais ou menos, essa é a minha história, né? Eu acabei saindo do banco também depois, eu vi que o mundo do vinil ele era melhor, era mais prazeroso, menos estresse e tudo mais. Então eu larguei o banco e acabei me tornando aí um vendedor de vinil, né? E hoje em dia também eu sou parapsicólogo, eu trabalho também com terapias, né? Mas o vinil ele é algo assim, que me dá mais satisfação em trabalhar. Quantos vinis tu tinha? Eu tenho, por exemplo, vários também, e sempre que a minha esposa dá aquela puxada de orelha para organizar o espaço, daí eu digo: não mexe nos meus discos. Eu tinha na época ali, que eu tinha assim da minha adolescência e tudo mais, eu devia ter na faixa dos 50, 60, não era muita coisa, mas eu tinha mais ou menos isso. Só que durante a minha loja ali, eu cheguei a ter na faixa de uns 1.500, 2.000, quase 2.000 discos na loja, sempre circulando, claro, os discos entravam e saíam, né? Ainda é produzido vinil no sentido de novos lançamentos de cantores? Tem essa produção paralela no mercado em geral?
Sim, é excelente essa pergunta, Klaus, porque assim, muitas pessoas acham que o vinil ele morreu, né? Não é mais produzido, mas não. Aqui no Brasil a gente tem a Polisson, que reabriu as portas ali por volta de 2012, 2013, e eles começaram a produzir novamente vinis no Brasil. E assim, de artistas consagrados, a gente tem vinil de Titãs, Pitty, Engenheiros do Havaí, então assim, o mercado no Brasil que estava parado, morto, com a volta da Polisson, ele começou a se aquecer de novo. Por isso que a gente teve aquela fase assim que deu um boom no vinil, né? Foi ali por volta de 2015, 2016, que foi quando eu entrei também no mercado de vinil. Então tem várias fábricas, além da Polisson, a gente tem a Vinil Brasil, a gente tem outras fábricas independentes menores, e isso no Brasil, né? Falando a nível mundial, o vinil nunca parou de ser produzido, né? Nunca. Na Europa, nos Estados Unidos, é natural lá você encontrar, por exemplo, como se fossem as lojas americanas nossas lá, você vai lá e tá cheio de discos de vinil para você comprar. Então, no Brasil, principalmente na América, que teve morreu assim um pouquinho durante um tempo, né? Mas tem uma produção suficiente para valer a pena a operação? Quer dizer, é uma pergunta meio boba, até porque se os caras desse tamanho aí não achassem que valesse a pena, não abririam. Mas é que eu fico pensando assim, cara, como é que eles conseguem se sustentar, né? Sim, tem sim, porque o que acontece? A cada ano que passa, as mídias de vinil, o número mostra que elas vendem cada vez mais. Inclusive, fiz uma publicação no meu Instagram nesses dias sobre a Associação Inglesa de Fonografia. Eles demonstraram que em 2023 aumentou 15% o número de vendas relacionado aos anos anteriores. E a cada ano aumenta mais. Então, o vinil está tomando uma fatia no mercado que era do CD. O CD praticamente morreu. Se você for hoje em dia em qualquer loja, não existe mais CD, né? As gravadoras, as fábricas no Brasil, elas não estão mais produzindo CD. Está indo tudo por streaming, né? Por Spotify. Então o vinil está tomando essa fatia. Então está cada vez aumentando mais as vendas. E o que chama atenção pelo menos pode ser que existe, mas eu não me recordo de ter visto essa paixão pelas outras mídias, como é pelo caso do vinil. Que aí a gente vai entrar numa questão assim do saudosismo, né, Klaus? Porque o que acontece? O vinil ele te remete a uma época boa, onde as pessoas se reuniam muitas vezes com a família para ouvir uma música, ou quando você era adolescente você chamava o teu amigo lá para ouvir o lançamento de um artista que você gostava, e você era obrigado a ouvir aquele álbum do começo até o final, os dois lados, e você sabia em que lado que tinha cada faixa e tudo mais. Então, havia um contato maior com o artista, era algo assim mais transcendental, né? Um envolvimento maior. Hoje em dia, o que acontece? As pessoas acabam querendo ouvir só uma ou outra música daquele artista e não conhecem o trabalho inteiro, né? Algo que se perdeu, que o fazia de uma maneira magnífica, né? Então essa magia, esse contato com a mídia, a textura, né? Você pegar o vinil na mão, colocar numa vitrola, no toca-disco, né? Você ter aquela ritualística gostosa, isso aí o vinil, é a melhor coisa que tem para isso, né? E até isso que você citou lembra muito o contato, né? O contato que tu tem com a obra de arte. Ou seja, você vai ter que virar o disco. Então, no meio da execução de uma música, de um trabalho gravado ali, e que se você não tomar cuidado com as faixas, aquilo lá pode dar aquele pulo ou até estragar. Então, é uma coisa assim quase que orgânica, né? Porque a necessidade de uma interferência, se você não tomar cuidado, ele estraga com muita facilidade, né? Se você não limpar, se você se não tiver aquele carinho, que eu me lembro quando eu escutava bastante vinil, eu realmente tinha esse amor por essa obra, né, que além da música também tem a embalagem, etc, etc. E hoje, quais são os discos que têm a maior saída desses artistas antigos, eu digo, a partir da década de 80 até hoje, e também os que lançaram vinis recentemente? Tá, é legal você falar isso, Cláudio, porque assim, o que acontece? Hoje em dia a gente tem todas as gerações comprando vinil. Então, quando eu estou numa feira de vinil, vai vir comigo ali uma pessoa de 12 anos, 20, 40, 60. Então, assim, tá abrangendo todos 12 anos. Por incrível que pareça, tá? Por que isso? Porque a gente tem artistas contemporâneos, por exemplo, você pega ali Taylor Swift, Lana Del Rey, Amy Winehouse.
Então, todos esses artistas você consegue comprar discos novos, né? Eu, por exemplo, importo muita coisa de fora e revendo aqui no Brasil, e muitos outros vendedores fazem isso também. Então, todos esses artistas, eles têm esse público, tanto jovem, quanto um público já de uma idade mais avançada. Então, tudo vende, entendeu? É claro que tem aquelas coisas que a gente fala que é mato, né, para vender em feira. Então, vamos citar algumas coisas. Raul Seixas, é mato, todo mundo quer, tanto jovens quanto pessoas de idade. Legião Urbana, né, é muito bom para vender. A gente pega aqui na MPB brasileira, por exemplo, o pessoal anda buscando muito Cartola. As pessoas gostam muito. Marisa Monte, que é magnífica, né? Tem algumas coisas que para feira tu já sabe que vai vender rápido, né? Black Sabbath, a gente chega no Led Zeppelin, essas coisas, Pink Floyd não precisa nem falar, né? Mas abrange todas as idades e artistas, aí é bem amplo. E a gente percebe também uma volta um pouco do rock raiz, daqueles grupos mais antigos, por eventos que se organizam, e sempre tem essa referência, né, ao Led Zeppelin, ao Pink Floyd, a AC/DC, que também foram bandas que fazem parte da minha adolescência. E eu tenho 55, então, de certa forma, quando eles estavam ainda... quando era o momento deles, na verdade, eles são mais da década de 70, né, essa turma. Por incrível que pareça, o som é muito atual, né? Naquela época, tu escutar, por exemplo, AC/DC, né, com aquele canto, aquela voz estridente, tinha até quem associasse com o demônio, né? Quer ver? O Iron Maiden, né, com aquelas capas todas estilosas, sempre caveiras, sempre remetendo a algo satânico, né? Então, Black Sabbath, tudo isso dali sempre meio que competiu, né, com aquelas pessoas que são mais religiosas, mais tradicionais, mas depois, com o tempo, realmente eu percebo hoje que é visto apenas como uma forma de arte e não como uma questão ideológica. Tu já enfrentasse algum tipo de situação onde a pessoa parou, olhou isso daqui eu não compro porque é coisa do demônio? Isso acontece muito, né? Quem é roqueiro sabe que já sofreu muito bullying, né? Mas é como tu disse, é uma arte, na verdade, aquilo ali, se você for pegar a letra mesmo que tá falando, o conteúdo é algo muito mais profundo, existe uma filosofia por trás e tudo mais, né? Não é nenhum tipo de ideologia ou apologia ao demônio, nada do tipo. Então é uma arte que quem entende, quem compreende as letras e tudo mais, sabe que não tem nada a ver. Mas é claro, tem pessoas que passam às vezes e, poxa, olha que capa feia. Tem uma capa do Black Sabbath, por exemplo, que ela é muito feia, é um bebezinho, assim, em forma de demônio, que a gente diz que é a capa mais horrível da história do rock, né? Aquela capa realmente é assustadora, assim, né? Mas a gente tá acostumado, né? Como eu falei, a gente que vende vinil aí, que tá no meio da música, os músicos sabem que isso sempre vai acontecer, é normal, né? Na verdade, hoje em dia, nesse mundo de redes sociais, onde as pessoas buscam engajamento, as capas de CD, as capas de disco e esse tipo de ousadia poderia até se chamar como uma espécie de motivação para o engajamento, né? Vão fala aqui, fala ali, e aí cria curiosidade, as pessoas vão para ver, para falar, e no final das contas isso acaba fazia parte de uma roda de conversa entre os tradicionais ou aqueles que estavam chegando, do tipo, olha só, cara, que loucura, que bacana, né? Mas isso que você falou me chamou bastante atenção. As pessoas, pela tua percepção, elas, tipo, hoje em dia a informação é muito acessível. Então, essa geração nova olha as letras, sabe as letras, ou seja, o significado, como tu comentasse, ou ainda é uma curtição mais pelo ritmo, às vezes até pelo jeito de falar, pela sonoridade da palavra, ela acaba te conquistando? Eu diria para ti que as duas coisas, tá? Tanto assim pela sonoridade, é claro, né? Como tu falaste, existem bandas que vão ser assim, ó, eternas, universais. O Led Zeppelin vai ser escutado por todas as gerações futuras porque é algo muito bom, o Pink Floyd igual. Então, claro que as pessoas vão atrás da música, mas também das letras. A gente percebe hoje em dia como, assim, os jovens, eles são fortes no inglês, né, principalmente. Então, essa interpretação das letras e tudo mais, é claro que isso também leva alguém a gostar de algum artista, né? Então, eu diria que os dois fatores, com certeza, é a música e a letra também, né? Bom, uma coisa que eu sempre achei interessante nesse mercado é que sempre existem
títulos que, de repente, tu olha, caramba, que raridade. Geralmente, existem grandes mercados de venda ou vocês conseguem essas raridades através de pessoas que vendem para vocês, que buscam, que entram em contato para, entre aspas, se livrar dos vinis? De tudo um pouquinho. Hoje em dia a gente fala que não está fácil de garimpar, né? Cada vez mais é difícil a gente conseguir material assim para vender em feiras e tudo mais. Porque quando deu aquele boom ali, que eu falei em 2015, 16, 17, era muito fácil, assim, a gente conseguia material com mais facilidade. Hoje em dia já não é tanto. Então, o que a gente faz? A gente acaba buscando muito material de fora do Brasil, a gente busca discos usados de lá mesmo, de época, né? Até discos novos, também lacrados. E, claro, pelo fato de eu ter tido loja há muito tempo em Blumenau, já ser uma figura conhecida no meio do vinil, o pessoal me vê em feiras e tudo mais, a gente acaba dando muito cartãozinho, né? Eles adicionam a gente, minha avó tem uns discos lá, minha tia, meu tio. Então, acaba surgindo também, muitas vezes, coleções, às vezes inteiras, né? Pessoas que colecionavam esses discos e agora eles querem se desfazer, eles entram em contato com a gente. Mas, como eu falei, não é mais tão comum quanto antigamente. Alguns anos atrás isso era mais comum, mas ainda acontece bastante. Tá? Inclusive, essa semana eu acabei pegando um lote aqui em Blumenau também, de uma pessoa que estava se desfazendo ali, eram os discos dela dos anos 80. Então, eventualmente acontece, mas a gente tem que suar um pouquinho para conseguir esse material. Semana passada eu estava no carro e eu tinha baixado o CD ainda original do 4 Estações, né, do Legião Urbana, e, cara, que viagem bacana, porque vai começando a te lembrar, né, daqueles momentos bacanas, coisa que eu não faço, eu praticamente estou o dia inteiro no computador, mas coisas que eu não fazia em casa, né, então aquela mistura daquele ambiente, de tu, de repente, curtir em outro espaço, dá uma experiência muito, muito bacana, né? Você relembrar. Aí eu acho bacana a música por essa razão, essa conexão que ela consegue fazer, essa ponte com diferentes tempos, sendo, né, nesse conceito de atemporal, ela fala contigo no passado, ela consegue te conectar com o futuro e com o presente. Como é que foi? Qual é no teu gosto pessoal, por exemplo? Agora eu vou te complicar a vida, né? Quais são as 3 que tu mais curte? As 3 bandas ou cantores, ou enfim? É complicado, né, falar sobre isso. Mas né? É difícil escolher 3, né? Mas assim, tem uma banda que eu amo particularmente, que é uma banda de rock progressivo inglês, que nem todo mundo conhece. O nome da banda é Camel, tá? É uma banda inglesa. E eu acho muito legal, assim, porque é um som parecido com Pink Floyd, a guitarra, muito, muito band de guitarra, aquele sentimento, aquele feeling nos solos, né, que o David Gilmour passava muito bem isso pro Pink Floyd, né, e aí, é claro, falar Pink Floyd também, não tem como fugir, né, os meus álbuns favoritos da minha vida, com certeza, uns 2 ou 3 são do Pink Floyd, e, poxa, uma terceira banda, assim, tu comentasse antes Iron Maiden, né, muita gente fala que Iron Maiden é uma banda clichê, assim, para os roqueiros, né, e tudo mais, mas eu sou um fã, assim, de carteirinha do Iron Maiden, como tu falou, aquela questão de se envolver com as letras, com o artista mesmo, a história dos músicos, né, todos eles têm formações, então a gente vê, por exemplo, o Bruce Dickinson é formado em história, ele é aviador, ele pilota avião, né, eles são muito inteligentes, cara, eles falam sobre o Egito, eles falam sobre as culturas maia, inca, azteca. Então, assim, é uma profundidade muito grande as letras. E claro, a música também. Eu já fui metaleiro, eu gostei muito já tive banda de metal. Então, com certeza, Iron Maiden, o Pink Floyd, eu acho que o Camel aí seriam as bandas que eu não consigo, assim, eu escuto e sempre gosto, né? É sempre bom ouvir. E qual era a tua banda? Eu tive uma banda de thrash metal aqui em Blumenau que se chamava... thrash metal, se chamava Terror, era o nome da banda. Então, a gente tocava só música assim... Falando no assunto, tiramos um coelho da cartola. Então, foi no passado. Hoje em dia já não escuto mais. Eu acho um som assim muito pesado. Dificilmente eu escuto esses sons de novo assim. Bom, para tu ter um disco de vinil, naturalmente tu precisa de um equipamento. Para tu ter um equipamento, a agulha sempre, em qualquer geração, foi mais ou menos fácil de conseguir achar. Então, eu, por exemplo, no equipamento que eu ainda tenho, um velho toca-disco com fita cassete, aquele 3 em 1, né? Que na verdade o outro era o rádio.
deu um problema com a velocidade, né, a rotação. Hoje em dia, é fácil achar profissionais e é fácil conseguir a manutenção, e principalmente esses insumos como agulha, motorzinho ali quando estraga. Olha, excelente pergunta. O que acontece? O equipamento é algo fundamental, na minha opinião, para você ter uma experiência completa para você poder ouvir um vinil, tá? Então, assim, muitas pessoas falam do chiado, do vinil, mas o vinil é ruim porque ele dá aquele chiadinho chato. Isso vai depender da mídia, como tu já falasses antes. A mídia, ela tem que estar em perfeitas condições, não pode ter arranhões, não pode estar sujo. Então, por isso que muitas pessoas preferem vinil novo, porque o vinil novo ele não vai dar chiado, ele vai ser um vinil liso, tá? E aí o equipamento, né, a cápsula e a agulha, isso é fundamental, você ter um toca-disco bom, uma cápsula boa, a tua agulha também tem que estar sempre trocando a cada X mil horas ouvidas ali, ou menos, né, dependendo do tipo da agulha, você tem que trocar, né, esses equipamentos para você ter uma experiência completa e boa para ouvir um vinil. Aí, para fazer a manutenção, a maioria desses técnicos são pessoas já mais das antigas, que a gente fala, a gente está com dificuldade de encontrar pessoas que ainda mexam em equipamentos antigos. Então, eu conheço uma pessoa em Indaial que mexe com isso, tá? Ele é muito bom. Tem em Timbó também uma outra pessoa que trabalha com isso aqui na região. Existe esperança. Assim, eles estão normalmente cheios sempre de equipamento. Por quê? Porque eles são muito procurados. Porque como os técnicos eletrônicos, de maneira geral, não trabalham mais com isso, acabam, né, sobrando para eles. Você acaba encontrando isso, e é importante sempre deixar a manutenção do teu equipamento boa, né, trocar correia, às vezes a correia ela laceia, a rotação ela começa a diminuir, então tem algumas coisas que você tem que ter cuidado, assim como você tem que ter cuidado com o teu carro, com tudo na tua vida, você tem que ter com o teu equipamento de som também, porque é ele que reproduz a mídia, né? Bom, e falando desse evento que vai acontecer no sábado e no domingo, né, ou seja, dia 20 e 21, vai ser no Shopping Parque Europeu, vai ser ali no piso, perto ali da Blue Livro? Isso, vai ser ali embaixo, perto da Blue Livro, a gente fala na frente da van, né? A van ali bem naquele corredor que leva até a van. Isso. Então vão ser expositores ali, como tu falaste, aí de Santa Catarina, de várias cidades, a gente tem pessoal de Joinville, a gente tem... Joinville, inclusive, o pessoal que vai estar ali é a loja mais antiga de Santa Catarina, tá? A Elvo, isso, posso fazer aqui, eu vou falar, vou citar, porque é a primeira loja que teve em Santa Catarina. Ela já me contou a história, mas eu acredito que começou, ela falou com os avós dela ali pela década de 50 ou 60, então é uma loja antiguíssima, passou dos avós para os pais e agora eles estão assumindo. Então vai ter o pessoal de Joinville, vai ter de Florianópolis expositores, vai ter expositor de Itapuá e Blumenau. Caramba, bem dividido. Mas tinha o pessoal do Rio Grande do Sul, pelo menos no material de divulgação? Não, o pessoal do Rio Grande do Sul não vai vir mais, tá? Acabou saindo, mas eles acabaram tendo um contratempo, eles não vêm mais. Mas tem um expositor de Porto Alegre, na verdade Canoas, né? Que é daquela região metropolitana. Ele sempre participa aqui com a gente também. A gente tem, às vezes, pessoal de Curitiba que vem, tem muitos expositores de Curitiba. Só que, às vezes, eles acabam tendo um evento na região deles lá, que para eles é melhor, não tem tanto custo, e eles acabam ficando na cidade, né? Mas assim, a gente tenta ter essa renovação, trazer sempre expositores diferentes, né? Para que não fique sempre aqueles mesmos expositores, aquele mesmo produto ali na prateleira para o pessoal, né? E o que são esses colecionáveis? Os colecionáveis a gente coloca junto também, para trazer essa ideia do mundo assim, vintage junto, né? A gente traz pessoas que trabalham com venda, por exemplo, de jogos de videogames antigos, a gente está falando aí de Atari, Mega Drive, Super Nintendo, né? Isso é algo assim que tem crescido bastante, também o pessoal busca muito isso. Eles também levam aqueles carrinhos colecionáveis de ferro, né? São itens antigos de uma maneira geral, que se classificam como colecionáveis, né? Como o vinil também é um colecionável, claro, né? Então a gente coloca um expositor junto ali para que ele agregue, para que traga mais pessoas ainda para o evento, né? Seja mais atrativo. Eu acho uma grande oportunidade de fazer essa costura entre as gerações, né? Às vezes o pai leva o filho, e aí a gente fala de um pai aí com... você disse que tem 38, o pai aí de 30, né? Que passou por essa... pegou o restinho da força do vinil, né, já entrando no CD, e é legal porque eu, por exemplo, passei em todas essas fases. Então, desde a época em que a gente viu pela primeira vez o VHS, e depois a possibilidade de tu poder gravar isso, né, sem precisar usar uma filmadora com película, enfim, quer dizer, toda essa transformação
até chegarmos hoje na internet, e como eu tenho 55 anos, quer dizer, isso, a gente não está falando de uma evolução tão normal, ela realmente foi relâmpago. E então, quando eu vejo que essa paixão, né, não só pelo vinil, mas por esses itens, por os videogames, né, tem muita gente que curte esses videogames. Recentemente teve até aqui em Blumenau e em outros locais, eles têm esses grupos onde tem exposição, né, de antigos Macintosh e tantos outros equipamentos. A gente percebe que os Atari's, eu nunca fui muito de games, então eu não conheço todos eles, mas esses a gente lembra. mas é interessante, né, essa força que sempre teve, né, na verdade, sim, o antigo, mas parece que hoje esse gosto pelo antigo meio que contaminou as novas gerações. Sim, é muito interessante. Assim, na verdade, sempre houve esse interesse pelas coisas antigas. A gente entra também no mundo dos carros, né? As pessoas gostam dos carros antigos, videogame, como tu falou, o próprio vinil, né? Então, isso é algo que encanta as gerações novas, né? É como se fosse um interesse, assim, elas querem ter um interesse em saber como é que era, como é que funcionava, e aí elas precisam pegar na mão, precisam experienciar, o videogame jogar, o vinil ouvir, botar no toca-disco. Então, é como se fosse, assim, se transportar para a época, né, para tentar entender como era o mundo, como funcionava o mundo naquela época. Como tu falaste, né, quando veio o VHS foi uma revolução, que a gente podia gravar o que estava passando na TV ou gravava outra fita, né, e hoje em dia é algo que é muito mais rápido, evolui muito mais rápido ainda. Então, acredito que seja esse interesse, né, tentar entender como é que era a época do meu pai, do meu avô, nesse sentido. E é muito bacana, né, assim, sempre que tu permite essa comunicação e essa atualização, até para valorizar o que tem hoje, e o que provavelmente vai virar item de lembrança. Mas hoje em dia, como tudo quase via internet, via digital, está tudo disponível, a questão do equipamento físico acaba ficando em segundo lugar. Por exemplo, celular, que é a mídia que é a principal ferramenta para tu ouvir música, etc., e às vezes até assistir um filme, o modelo vai mudando, mas, por exemplo, ninguém tem muita saudade daquele modelo antigo super limitado, enquanto que o vinil é diferente, né? Era um equipamento para executar a música, e para ela acontecer precisava atender ao critério de qualidade do equipamento e preservação do próprio vinil. Ayrton, ainda falando sobre Ayrton, não sei porque o L veio no meio ali para me incomodar. Esse final de semana, então, são em torno de 5 mil títulos, é isso? Cada expositor tem direito a levar ali 5 caixas mais uma caixa reserva, né? Então a gente calcula mais ou menos isso aí, tá? Que nem tu falou, aproximadamente 4.500, 5.000, 5.200, vai depender muito, mas é aproximadamente 5 mil títulos. E aí, nesses 5 mil títulos, você vai encontrar discos aí de R$10, de 50, de 200, de 1.000, né? Vai ter, assim, todos os tipos de preços para quem, né, quer procurar alguma coisa diferente, às vezes, um item especial, edições limitadas. Hoje, qual é o artista mais valorizado nesse mercado de vinil? Olha, não tem um artista valorizado. O que acontece muitas vezes são discos lançados em edições limitadas que têm um valor maior, né? A gente tem um disco do Zé Ramalho, por exemplo, que circula no mercado aí, que é o disco Paê Birô, é o nome do álbum, né? Que é um disco que custa na faixa de 6, 7 mil, 8 mil reais, o pessoal já está pedindo. Porque é um disco muito raro. Na época, a história, eu vou tentar resumir um pouquinho, o Zé Ramalho guardava os discos ele no Recife, lá na gravadora, e parece que teve uma enchente, então o que estava no primeiro andar desse prédio se perdeu, tá? Muitas poucas cópias eles conseguiram guardar no segundo andar, eu não lembro na época se foi 500 cópias ou 1.000 cópias, eu sei que foi muito pouco. Então eles perderam a matriz, eles perderam todo aquele material. Então, aquelas 300 cópias ou 500 ou 1.000 cópias que seja, quem tem, quem não tem nunca mais vai ter, entendeu? Por isso que é um álbum raríssimo, que é muito procurado. Uma vez eu estava em Florianópolis e uma pessoa apareceu com esse disco debaixo dos braços, passeando na feira lá. Foi uma situação bem interessante, assim, é como se estivesse mostrando um diamante, algo assim, sabe? Ele foi passeando, ele mostrava para um vendedor, para outro, porque é um item realmente raro que tem valor. Então tem discos que, dependendo da edição, tem uma história por cima, tem discos do Tim Maia também,
quando o Tim Maia foi, ele começou a tirar os discos dele da gravadora, né? Da gravadora não, ele foi nas lojas mesmo, tirou todos os discos dele das bancas. Também, muitas poucas cópias tinham sido vendidas antes dele tirar esse material e destruir esse material, que era na fase racional dele. Esses discos são muito caros também. Então, assim, tem discos aí que tem história para contar. E a ironia do nome, né? A história, o disco dos Racionais. Mas a atitude irracional de lá tirar tudo no... Né? Quer dizer, tinha a lógica dele, né? Figura bastante polêmica e sempre trabalhando pela valorização do seu trabalho, e isso é bacana. Bom, então, no sábado começa às 10 horas, né? Funciona dentro do horário do shopping e vai até às 22. Exatamente. E tem ideia de quantas pessoas circulam nessas feiras que tu participa? Olha, só para acrescentar daí no sábado, esse horário que você falou, né? E no domingo daí seriam das 11 às 22, tá? É uma horinha depois ali, porque é o horário que o shopping abre no domingo, né? Sobre a circulação, assim, circula bastante pessoas no shopping, né? Nem todo mundo que passa ali na feira, né? Nas nossas bancas, ele vai especificamente em função da feira, né? Claro que tem os colecionadores que vão lá, mas tem muitas pessoas assim que estão passeando no shopping, de repente elas se deparam, né, com uma feira de vinil acontecendo, e aí é interessante ver a reação das pessoas, né? As pessoas surpresas, nossa, mas isso aqui ainda existe e tal. Então você vai contando a história para as pessoas, e muitas pessoas acabam se interessando de novo, né? Então a pessoa está passando ali aleatoriamente, mas ela acaba se interessando por aquele mundo, vê que é algo que está vivo ainda, que está acontecendo, né? Por incrível que pareça, o vinil não morreu. E a pessoa acaba entrando nesse mundo também. Então é algo muito interessante se você acompanhar uma feira de vinil, é bem legal. Eu sempre me chama a atenção, né? As pessoas e principalmente o fato de investir nesse tipo de produto, porque depende também de você ter o equipamento em casa, né? Não é o tipo de mídia que tu vai lá e compra simplesmente, vou pegar isso daqui para olhar, não faz o menor sentido, né? Até porque se tu quiser baixar aquela música, tu vai baixar. Então não é só a música, é realmente a experiência de ter um disco e de ouvir naquele formato de agulha, né? Vamos dizer. Sim, mas aí assim, eu acho muito interessante que realmente isso seria assim a ideia, né? Mas acontece muito, por exemplo, de pessoas que são fãs, por exemplo, da Madonna. Eu vou pegar um exemplo da Madonna, tá? Eu tenho um cliente meu que ele coleciona todos os discos da Madonna, mas ele não tem toca-disco. Por quê? Porque ele é fã do artista. Ele quer ter o material do artista, entendeu? Ele quer ter o pôster, ele quer ter o CD, ele quer ter a bandeira, ele quer ter a camiseta, ele quer ter aquela edição especial do vinil colorido que saiu cor azul, rosa. Então ele coleciona o material. Isso acontece com mais pessoas, por incrível que pareça, tá? Eu também fico assim impressionado, porque a pessoa às vezes ela compra o item, eu sou fã do Linkin Park. Ela quer ter o vinil do Linkin Park, mesmo que não tenha ainda um toca-disco. Então é bem interessante. Bom, para a gente finalizar a entrevista, você tem uma loja de discos que hoje em dia ela é somente em online. Como é que funciona hoje? Como é que é o nome da tua loja? A minha loja é Enigma Discos, né? Até o Instagram também é esse, Enigma Discos, e isso já está aqui, né, aparecendo. E ela foi, como eu te falei, por algum tempo física em Blumenau, foi uma época muito boa, até os meus clientes sempre falam, e aí, então, quando é que tu vai abrir a loja de novo e tal? Mas é complicado, a gente tem aluguel e tudo mais, então hoje eu estou apenas no online e participando de feiras, né? Tá bacana assim, tá legal, eu continuo tendo esse contato com os clientes nas feiras, o que é muito bom, muito legal, muito gostoso, né? Então ela é online, eu vendo também algumas plataformas, aí Mercado Livre, Discogs, que são sites específicos também para vinil, né? Então, hoje em dia ela é online. Ayrton, muito obrigado pela oportunidade da gente poder falar um pouquinho sobre esse mercado, e que é tão fascinante e, ao mesmo tempo, mostra ali a sua veia de resistência, de que, né, ainda dá para muita gente viver desse tipo de mídia e desse mercado. Quer dizer, entre aspas, não é a nostalgia, mas é a oportunidade de trazer para novas gerações todo esse trabalho artístico que ficou registrado na história sem precisar ir no museu. Exatamente, é isso aí. Eu também agradeço, então, novamente aqui, né, a oportunidade e convidar todo mundo aí, né, para quem quiser também levar seus discos, para fazer troca, nós compramos, a gente faz vários tipos de negócios, né,
Então tá todo mundo convidado e com certeza a feira vai ser muito legal, tá? E acabamos de falar aqui com o Ayrton, que tem a loja Enigma Discos. A gente volta a qualquer momento com uma entrevista tão legal como essa. E não esqueça de curtir o nosso canal no YouTube para nos acompanhar. Um grande abraço.